Mas é uma pergunta que eu considero essencial para a gente continuar a nossa conversa. Paulo, você se considera um fascista? Mano, Começando bem. Começando Você já esperava essa, né? Eu tava preparando ali, né? Você se considera um fascista? Você viu o debate todo? eu vi. Nossa. O que você achou, Ricardo? Já vamos começar. Uma das coisas mais patéticas que eu já vi na vida. Assim, eu achei, tava assim, conversando surpreendente. com amigos de esquerda, e eles falaram pra mim, eu não tenho a mínima ideia do porquê o Álvaro aceitou esse debate. Os caras estão assim, sem entender do porquê o sujeito aceitou ser humilhado, como ele foi, num debate que ele não tinha a menor capacidade de fazer. Talvez ele seja masoquista, ele tem um fetiche. Eu não me sinto um cara capacitado pra fazer debate assim. Eu não sei, acho que eu nunca fiz. Lá no Noir eu não fazia propriamente debate desse jeito. Os debates que aconteceram lá, eles foram no meio de uma conversa ou outra e uma vez eu promovi um debate entre o Renato aqui do MBL, o Renato Batista, e aquele rapaz do PCO lá e tal. E foi legal e tal, mas assim, eu não me sinto preparado pra esse tipo de confronto assim, de sentar com a pessoa e ficar tal, pá. Eu não sei. Tá? É difícil. É difícil. Eu acho que exige. Eu gosto de escrever, então assim, eu gosto de debater por escrito. Por escrito eu até consigo, mas assim, é preciso ter habilidades que o Arthur tem bastante, que o Kim tem bastante e que eu não acho que eu tenha. Né? E aquele fulano claramente também não tem. Ele estava visivelmente nervoso do começo ao fim. Ele estava completamente desorientado psicologicamente. Mas essa comparação, assim, é uma peça de generosidade da sua parte, viu? Porque se você começou, não, eu também não me sinto preparado, e ele estava visivelmente nervoso. Não, seja mais franco, né? O cara é simplesmente um idiota, né? Resumindo completamente. Será que é isso mesmo? É só isso mesmo, né? Não, trata-se de um idiota mesmo. eu estou sacaneando, mas... Assim, ele tem o maior canal de esquerda do YouTube do Brasil, eu acho, pelo menos, né? É gigante. E que parece que até determinado momento da história desse canal eles nem faziam vídeos de política e que decidiram falar sobre política por força da circunstância. Mas, assim, é o que a gente tava falando antes, assim, não é tão fácil fazer isso. Não. Né? Você tem que ter não só dado... Porque, assim, ele tinha lá, disse que ele tava com um monte de anotações lá, ele sequer conseguiu recorrer às anotações. Tudo bem que as anotações são tudo um monte de coisa furada, porque... Obviamente. Será que eu tô chegando à conclusão? Mamãe, falei. Fascista. Estuprador. Vamos aqui. Ela tá. Mamãe, falei. Estuprou. É verdade. É verdade. As anotações acho que não iam ajudar muito, né? Antes de você passar o react, que você falou uma coisa interessante, né? Por que ele aceitou? Só contextualizando isso, esse cara, esse Álvaro, ele é responsável por fazer, não sei se você tem noção disso, quase 100 vídeos sobre o MBL. Quase 100 vídeos? Ele fez... Ele tem uma fixação. Inúmeros vídeos. Houve uma época que o Meteoro, o canal dele, e o canal não começou com um canal como sendo um canal de política. Sim, é o que isso eu falei, ele próprio explica no debate. Ele vai explicando, não, eu tinha interesse, acho que era em cinema, alguma coisa assim. Coisa de alguma produção cultura artística pop e tal. E daí ele migrou. Só que teve uma migração, uma submigração dentro da migração para a política. Porque durante um tempo, esse cara simplesmente só falava do MBL, pô. Eram vídeos, 2020. e mais vídeos, e mais vídeos. Eu acho que era isso, 2020. Vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos longos falando do MBL. Metendo pau no MBL, fazendo como se fossem mini documentários sobre o MBL e tal. Então, de alguma maneira, eu acho que a aceitação dele do debate era quase que forçosa, meio que... Era um ônus dele, entendeu? Porque assim, você não pode ser um influenciador, na realidade você não pode ser ninguém e fazer isso, né? Você não pode, dentro do âmbito da discussão pública, sair por aí dando as suas opiniões sobre um movimento que existe, uma instituição existente, e simplesmente não ser cobrado disso.
Tanto que teve uma parte do debate que eu achei interessante, que o Arthur falou, uma coisa é você tá inventando aí suas lorotas Sim. pra sua curriola, outra coisa é você falar isso na minha lata, na minha cara aqui. Exatamente. Então ele se notabilizou, ele especificamente, por fazer uma quantidade copiosa de vídeos tratando do tema MBL. E aí ele foi pro debate, e veja, ele foi para um debate onde a posição dele era de inquisidor. Ele não Sim, tinha nenhum... sim. Não havia nenhum objeto do debate. Exatamente. O objeto do debate, isso foi acordado por ambas as partes. Era o MBL e a trajetória do Arthur. Então não houve assim um debate, sei lá, capitalismo versus socialismo, ou avaliação do governo Bolsonaro, nada disso. Não era um debate que tinha um objeto e aí as duas pessoas olhavam para o objeto e daí elas davam as suas opiniões. Não. Era um debate em que o objeto era fazer uma acusação contra o MBL, contra o Arthur. É. A posição do Arthur era uma posição de defesa, né? Então, assim, eu estou aqui para defender o movimento. E ele numa posição de, eu estou aqui para reforçar as minhas acusações ao movimento que eu fiz em centenas de vídeos. E ainda assim o cara consegue ser humilhado e perder. Porque Só assim, é muito mais adicionando, fácil você estar na posição do atacante, de quem ataca, do que você estar na posição de alguém que discute um tema, enfim, um outro tema. Não, ele estava ali simplesmente para atacar o MBL, ele não foi atacado. E ainda assim ele conseguiu perder, e perder de forma humilhante. Porque ele estava se apoiando, e esse também é o ponto. Não apenas o Arthur tem maior habilidade retórica do que ele, e muito mais traquejo nesse tipo de debate do que ele, como também as informações que esse cara estava ali utilizando são informações falsas. Falsas, né? Então Mentirosas. o cara estava do lado da mentira. E eram mentiras de fácil comprovação. Eram coisas que, como o Arthur fez, se você recobrasse a timeline, se você trouxesse as fontes, se você mostrasse ali por A mais B, solapava tudo que ele fez, tudo que ele falou. Então, assim, ele começou no debate já... E aí, o cara também falava de um jeito tão prepotente. Ele formava umas frases, cara, que ninguém fala daquele jeito. Sabe? Era tipo, era de um livro ruim que o cara pegou, sei lá, um texto de aluno de ensino médio pra impressionar um professor desatento. Aí o cara começava a falar umas frases empoladas, estranhas, com um jeito assim, todo esquisito. Não, tem algumas pessoas que falam, um jeito professoral. Não, não era um jeito professoral, era um jeito estranho. Um negócio, pô, aquele negócio das pedras de papel. Você vem com as pedras, eu venho com papel. Você Se já for viu a pedra, música disso papel, aí? tesoura. Pô, Você já viu a música desse negócio pô, aí? mano, qual é, velho? Já viu? Já viu a música? Pelo amor de Deus. Bora ver aqui então a música aqui, ó. Bora. As pedras. Vamos atuar. Meu Deus, Aproveitar que essa você música- citou. essa Aproveitar música que virou- você citou aí. Virou um hit já, Virou um né? hit. Bora ver. Ai. Permita te narrar uma coisa que vai mostrar com o que você Permita tá te narrar uma coisa. Ninguém Mas fala esperando assim, aqueles cara. fatos, Arthur. Eu falei com o Marcelo A Freixo. cara desse... E ele com a voz Nossa. embargada. Segurando as Ele com a voz embargada. Álvaro. Quem caluniou? Me permita concluir. Me permita concluir, rapaz. Na esteira daqueles fatos, Arthur. Eu falei com o Aí ele Marcelo botou Freixo. olho assim. E ele com a voz embargada. Uma voz embargada. Segurando as emoções. Segurando as emoções. Quem caluniou? Me permita Disse as fake concluir, news. rapaz. As fake news começaram enquanto Onde é o que eu tava corpo ainda mesmo? estava Ah, quente. Eu Na lembro esteira disso. daqueles fatos, Arthur. Eu falei com o Marcelo Freixo. E ele com a voz embargada. Segurando as emoções no dia. Álvaro. As fake news começaram Não. quando o corpo ainda estava. Não falei que eu lembrava? Ainda estava. Arthur, as pedras são instrumentos As da pedras. sua política e da sua comunicação. Ai, que pessoa insuportável! Arthur, Ai, meu Deus. Essa Eu versão não venho, tinha visto ainda, não. papel. Você é que vem com pedra. Ai, meu Deus do céu! Tá engraçado esse Poesia lá, canção. Juliana de Doni, só faltou um chuveirinho ali. Ele continua, mas assim, só o que o Ricardo comentou, a gente vai colocar essa música de volta ainda,
Na esteira do que o Ricardo comentou sobre o Meteoro ter crescido em cima do MBL. Sim, Olha aqui, sim. eu digitei só MBL e as investigações... É um contra o Renan. monte. Olha Você não tem o que noção, veio aqui, ó. não. Olha o que veio. É assim, é muito. Leiam aí. Não, e olha Underblonde, a quantidade dos lista de views. É um monte. Um monte com muito view. Foi um monte de vídeos. Esse cara fez Aqui, ó. vídeo. Todo... Tinha semana que ele fazia 2 vídeos sobre MBL, pô. Sim. Nem a gente tem tanto assunto pra falar do MBL. Às vezes Ó, a gente fica quase procurando. 400 mil views, né? Total, Caramba, é coisa pra caramba. Olha aí a quantidade, velho. E vai embora. Ele cresceu rapaz, em o cara 2020, 2021. vivia 2022, disso. Vivendo falando. Vivia do MBL. disso, falar de MBL. Ó, pode ver a data aqui dos vídeos aqui. É tudo 1 ano, 2, 3 anos atrás. Então é bizarro um cara desse ter vindo, que viveu de né, falar besteira do MBL, chegar e ter essa performance ridícula. Eu também acho bizarro, porque assim, ele, de qualquer maneira, porque você fala, mas o cara não é habilidoso no debate, ele não é coisa... Veja só, ele tem um canal que é gigantesco, presume-se que ele seja um bom comunicador. As minhas redes sociais são pequenas, eu me comunico melhor que os caras. Assim, era pra ele se comunicar bem, ele é um grande comunicador, ele tem um canal gigante e tal. Pô, se o cara nem isso ele faz, sendo ele comunicador, o que ele faz? Aí o cara, não só isso, o cara, segundo ponto, vivia a falar de MBL. Portanto, ele deveria ser um grande especialista em todos os problemas do MBL. Ele deveria fazer críticas, assim, agudíssimas, porque o cara devia ter uma equipe de pesquisa que o ajudavam, os estudantes que levantavam fatos contra o MBL. Era uma área de conhecimento dele. E aí o cara vai... Ele escolheu o tema, sabia? Não foi imposição lateral. Ele quis o tema. Ele quer o tema, ele quer o negócio, ele se coloca, ele se dispõe, ele vai... Curioso, né? E aí o cara passa esta vergonha desse jeito, velho. Mas há um outro fator que eu não comentei. Que é o seguinte. Muita gente, não é pouca gente, subestima demais o movimento. E subestima as lideranças do movimento, subestima. Então, as pessoas acham que o MBL é constituído de idiotas. Sim. Que todo mundo é abestalhado, porque a direita é burra, o fascismo é coisa de burro, é coisa de iletrado. Em muitos momentos, o Álvaro falava com o Arthur como se ele estivesse ali realmente dando uma lição a um menino burro que estava ali com aquele chapeuzinho que é a orelha de burro, sabe? Uhum. Então ele falava assim num tom condescendente, tipo, eu vou falar aqui para esse jumento, para esse animal que nunca leu um livro, coisas elementares, Arthur. E não é assim. Não é assim. Então, eu fico até feliz com isso, porque eu gosto de estar do lado em que o inimigo subestima. É bom, ele subestima, esse MBL não vai pra lugar nenhum, vai ter partido, vai ter nada, então a gente não consegue fazer nada, meu filho. Tá tudo abestalhado. Daqui a 2 anos o movimento acaba. Vai acreditando nisso. E é isso aí. Então é isso. Só me permitam concluir aqui a música que o chat Meu tá Deus, pedindo. vai. Oh, meu Deus do céu. Bota. Bora. Vai. Pedras, as pedras, As pedras. pedras, Arthur, as pedras. pedras, porque as pedras, as pedras, ai, Vilela, me salva, me salva. Ai, Vilela, me salva, me salva. Vilela, me salva, me salva. As pedras, Arthur, as pedras. Isso não são pedras, são aerolitos. Me permita concluir, rapaz. nossa, cara. Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. Arthur, as pedras. Pedras, Arthur, as pedras. pedras, porque as pedras, as pedras, ai, Vilela, me salva, me salva. Ai, Vilela, me salva, me salva. Porque as pedras, as pedras, Arthur, as pedras. pedras, Arthur, as pedras. pedras, porque as pedras, as pedras, ai, Vilela, me salva, me salva. Ai, Vilela, me salva, me salva. A harmonia desse final tá muito boa, hein? Excelente. Ficou muito bom isso aí. Agora, isso que você falou é uma grande verdade, né? As pessoas... obrigado, é o primeiro clube. Opa, aí sim, hein? As pessoas subestimam, e não só isso, cara.
existe uma vez o Renan falou um negócio que eu nunca tinha pensado, eu não sei se foi numa live, não sei onde ele foi, ou se foi a gente conversando, que as pessoas têm, sobretudo, uma visão do Arthur que é muito distorcida. Né? Que é muito distorcida. Para a imensa maioria das pessoas que frequentam as redes sociais, o Arthur vai de um cara inconveniente a um monstro. Né? E as pessoas, igual o Renan falou outro dia, as pessoas, se você não ultrapassa a primeira camada do Arthur, você fica com uma impressão muito esquisita dele, como eu mesmo tinha e tive durante muito tempo. Então, assim, quando você ultrapassa essa primeira camada, aí você encontra o Arthur quem ele é. Tu pensa que ele não é um monstro, isso é inconveniente. Eu ia falar isso. Você vai encontrar um sujeito que continua sendo inconveniente, mas que não é mais um monstro, né? Que ele é o contrário disso, na verdade. Né? Então, as pessoas têm uma visão muito distorcida a respeito dele. As pessoas acham que ele é um sujeito estúpido, né? Que ele não tem nenhuma inteligência. E que é fácil, é só você ir lá e falar qualquer coisa que pronto, você vai derrotar o sujeito. Então, essa impressão muito errada, tanto é que eu falei disso aqui na semana passada, aquele vídeo da Sinara Menezes, né, falando, não, porque Álvaro, porque você tem que ir lá, porque você tem estofo, porque aquele rapaz... porque aquele rapaz não é nada, um idiota, e tal. Entende? E acabou lançando o próprio amigo na fogueira, né? Então, as pessoas têm uma visão muito errada, não só do movimento, mas sobretudo do Arthur, né? Que ele é uma figura que se expõe muito, né? E acabam se estrepando, né? Como aconteceu com esse Álvaro. Aí alguém me perguntou assim, mas você acha que alguma outra pessoa de esquerda vai aceitar debater com alguém do MBL ou com o próprio Arthur no futuro? Acho. Eu também futuro acho. O futuro é longo. Eu também acho. O futuro é longo. Eu Porque acho que eles ainda continuam haverá achando. eu acho que haverá muitos debates aí ao longo do tempo. Com certeza. É impossível Porque parar. o fato é que eles não se convenceram, né? Então, assim, eles estão tentando assimilar tudo o que aconteceu, mas não propriamente por uma superioridade do Arthur. Não, exatamente. Eles não estão chegando à conclusão, caramba, esse Arthur é bom mesmo, né? Não é isso. Essa é a primeira conclusão que eles teriam dificuldade de chegar. E tem uma segunda que é mais difícil ainda, que essa é a conclusão que eles nunca podem chegar. É que eles estão errados sobre a MBL. É verdade. Até o cara pode dar o braço a torcer para o Arthur dizendo ele tem uma malícia, ele é um youtuber, ele aprendeu a fazer desse jeito aqui. Mas o segundo dar o braço a torcer, que é dar o braço a torcer em relação à falsidade das coisas que foram colocadas, isso a esquerda não pode falar. Porque todas aquelas acusações do Álvaro são todas falsas. Por exemplo, o Álvaro insistiu várias vezes em tentar colar no Arthur a imagem de que ele havia cometido assédio, abuso e estupro. É verdade. Porque teve o caso lá do Paraná, onde a menina falsamente o acusou, né, de estupro, que depois foi transformado em assédio. Tá? Isso é falso, o Arthur não fez nada disso. E assim, seria absolutamente absurdo que o cara, no meio de um ato político, ele fosse passar a mão na mina que tá lá. Tipo, pelo amor de Deus. Sabe, isso é idiota. E ele fez isso, ele tentou várias vezes. Várias isso, né? vezes. Várias vezes ele ficou como se voltando a explicação a isso, né? não tivesse acontecido. Tanto que no final do debate o Arthur já estava mais irônico e mais cansado e já estava dizendo, pô, mano, eu já expliquei isso aqui várias vezes. E ele porque queria insistir nisso. Mas por que isso? Qual é o ponto? E aí eu acho que dá pra gente fazer até uma discussão mais filosófica. Essas pessoas aí da esquerda, elas têm uma visão das pessoas da direita que é uma visão desumanizante. Sim. Elas não acham que são pessoas. São sempre seres maus. Pessoas ruins. Com os piores sentimentos. Os piores comportamentos. Então, se há algo de ruim, você pode atribuir a pessoa de direita. Então, a pessoa de direita é o quê? É um estuprador. É um assediador.
é uma pessoa malvada, é uma pessoa egoísta, que não gosta dos outros e tal. E a esquerda está, e eles realmente acham isso. Isso me impressiona mais. O que me impressiona não é... o que me impressiona e me assusta não é a malícia. Não é quando alguém não acha uma certa coisa e ele finge achar para vencer o debate, para ter uma vantagem política. Isso eu acho mais compreensível e me assusta muito menos. Acho que é simplesmente um utensílio manuseado de maneira maliciosa para conseguir... Mas o problema não é esse, Paulo. O problema é que estas pessoas acreditam na visão distorcida que elas têm das pessoas de direita. Elas acham que o outro é uma espécie de demônio. Então, elas realmente partem desse pressuposto. Que aqui o que existem são acelerados, são ladrões, são estupradores, são pessoas más, são ignorantes. É tudo que não presta está aí. Então, o cara vem com uma tal superioridade moral que ele não entende do fundo o que está acontecendo ali. Ele só acha que ele está debatendo com uma pessoa. E mesmo as pessoas de esquerda que admitiram que o Álvaro perdeu, eu vi vários influenciadores de esquerda admitindo que o Álvaro perdeu o debate. Porque foi uma derrota muito ostensiva. Em nenhum momento eles fizeram a verdadeira autocrítica. Em nenhum momento eles disseram, mas será que o MBL é tão mal assim? Será que a direita é tão perversa desse jeito? Será que o cara não está errado nessas alegações que ele fez? E aí por isso ele foi pro debate, daí ele foi desmentido porque tem um fato objetivo que contradiz o que ele está colocando? Não. É verdade. Eles têm um problema de não só de visão de mundo, né? Que isso já coloca as nossas posições de maneira inconciliável, né? Mas eles têm uma visão desumanizante, como você disse. Então, eu falo por mim, assim, né? Então, assim, o tal do negro de direita... É uma aberração. É uma aberração, né? É um sujeito fraturado, segundo a ótica deles. Porque, e assim, isso já é uma coisa desumanizante e eu diria até racista mesmo, de dizer assim, não, se você é um negro, você não... É inadmissível que você pense de outra maneira que não essa aqui. Porque você está pensando contra os seus interesses mais vitais. Exatamente. Eles acham que você pensar diferente dele, porque eles se acham aqueles que se preocupam com alguém como eu. Eles são os portadores. Eles são os portadores dessa virtude que se preocupa com as minorias sociais, né? Os mais pobres, os negros, as mulheres, ou os LGBT e tal. Então, eles se arrogam essa virtude, né?